Cruzeiro estreou ontem na Vitória Cup contra o Defensa e Justiça e acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho eu quero ouvir os meus amigos Alexandre Simões e Natália Fiuza sobre essa partida. Um campo pesado, choveu bastante em Cariacica, mas quem vai chegar aqui pra gente poder trazer a repercussão desse jogo, primeiro o volante Lucas Silva, o capitão do time, que avaliou o resultado e também a atuação do Cruzeiro ontem. Independente do jogo, ninguém gosta de perder. Não saímos daqui contente pelo resultado, mas pela partida, pelo volume, as duas equipes podendo jogar, a gente rodando jogadores e isso que a gente quer ganhar ritmo para voltar 100%. Palavras do capitão Lucas Silva sobre a performance do Cruzeiro ontem na derrota por 1-0 para o Defensa e Justiça. Agora o outro Lucas, companheiro dele do meio campo, o Romero, que destacou a importância do teste de ontem para corrigir os erros antes de voltar às competições oficiais. Bem, a gente vem treinando muito, hoje foi mais um treino para nós. Com certeza a gente sempre que entra em campo entra para vencer, a gente queria vencer o jogo, mas hoje também deu para ver que a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar melhorando algumas coisas para essa retomada de campeonato, mas vamos trabalhando muito bem, estou muito contente pela pré-temporada que a gente vem fazendo e a gente tem que voltar no ritmo que estava. A parada para você é positiva, negativa pelo momento que o Cruzeiro estava vivendo? Não é nem positiva nem negativa. A gente tem que entender o clube onde está jogando, a gente tem que entender a grandeza do Cruzeiro e o que exige jogar nesse clube. Palavras então do Lucas Romero. Agora, Cauã Prates, uma das novidades da equipe titular do Leonardo Jardim ontem, e ele foi no modo sincerão sobre a preferência de posição e também essa evolução dele, qual o papel do técnico Leonardo Jardim. Acompanhe comigo. Pode me botar o jogo, testa comigo não. Mas questão das minhas características, sou rápido, tenho muita qualidade com os pés, cabeceio e velocidade. E muito confronto duelo. E o frio na barriga já passou, né? Já passou. Mais tranquilo agora. E como é que tá essa resenha com o técnico Leonardo Jardim? Como é que ele vem dando oportunidade para você e essa conversa como vem acontecendo? Muito boa, ele vem me aconselhando muito. E ele manda só prestar mais um pouquinho de atenção lá atrás, no ataque. Vem conversando também a questão do jogo. Quando eu tenho dentro do campo também, vem me aconselhando muito. Muito bom. Palavras do Cauã Prates. Natália Fiuza concorda com os jogadores do Cruzeiro, especialmente os Lucas, sobre o jogo de ontem, a performance do Cruzeiro contra o Defensa e Justiça? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Romano. Um abração pra você, viu? Pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, nossos companheiros aí também no estúdio. Romano, eu acho que o Lucas Silva, ele foi categórico, né? Ninguém gosta de perder, nem mesmo jogo amistoso. E, obviamente, o torcedor do Cruzeiro estava com muita saudade de ver a equipe em campo e gostaria de ter visto uma vitória. Gostaria também de ter visto aquele Cruzeiro intenso, competitivo, que é a marca registrada desse time sob o comando do Leonardo Jardim. Mas acho que é preciso ter paciência e compreensão do cenário. Não só do cenário específico do jogo, choveu muito, campo pesado e tudo mais, mas do cenário macro também, né? De que é um Cruzeiro que vem de uma pausa longa e era mesmo uma partida pra galera soltar a musculatura e retomando aos poucos o ritmo de jogo, e que era natural que o Cruzeiro, nesta partida, tivesse mais dificuldade. Então, acho que o objetivo maior era aos poucos, né? Ir recuperando esse ritmo e o técnico Leonardo Jardim ir fazendo os seus testes, como de fato ele fez. Primeiro testou ali o lado esquerdo com o Cauã Prates, com o Kaique Kenji, depois testou mais ali o lado direito, e acho que em especial com os garotos da base, o técnico Leonardo Jardim teve uma resposta positiva. Gostei tanto do Cauã quanto do Kaique, viu, Romano? Pois é, Alexandre Simões. Bom dia, Simões, tudo tranquilo? Bom dia, Romano, bom dia, Nath, que acompanha a gente, tudo tranquilo, graças a Deus. Eu vi a escalação inicial do Cruzeiro, sabe o que eu achei legal? Porque esse tipo de torneio amistoso é para você dar rodagem e também observar os jogadores, né? Pena que o gramado tava pesado para danar, né?
Sim, mas é interessante porque assim, na entrevista exclusiva que o Leonardo Jardim deu a Itatiaia ontem à tarde, né? É muito legal. E eu acho que já ficou meio claro assim o objetivo desse torneio, né? Sim. Ele já destacava essa história de que ia botar todo mundo pra jogar, né? Ia rodar todo mundo, ia trocar todo mundo. E ele já tinha feito esse tipo de situação em outros momentos, né? De botar, você lembra antes, quando o Cruzeiro ficou parado entre a semifinal do Mineiro e o início do Brasileirão? Sim, teve jogo treino. Dias. Isso, teve jogo treino na Toca, depois teve aquele jogo treino com o Botafogo no Engenhão, aí um amistoso com o Bragantino lá em Bragança. E fechou isso, né? E a cada jogo era uma formação completamente diferente da outra. A gente tinha dificuldade até de analisar, era justamente o teste realmente, né? E se repetiu isso ontem, e talvez possa até vir a se repetir no domingo, lembrando que hoje está completando, aliás, o Cruzeiro completou ontem uma semana de volta, né? Sim. Porque o Cruzeiro voltou na sexta passada, né? Então treinou sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 6 dias para jogar no sétimo, que foi a quinta-feira. Então o Cruzeiro está iniciando hoje a segunda semana dessa intertemporada. Se a gente for pensar do ponto de vista tático, não mudou ninguém e é um período relativamente curto. Os jogadores não esqueceram, né, o que o Leonardo Jardim quer. Mas a execução dos movimentos, a execução do jogo tático, ela exige, principalmente na intensidade que o Cruzeiro impõe, uma questão física muito boa, né? E que com certeza os jogadores ainda não têm. Então, quer dizer, claro, o Lucas Silva destacou, ninguém gosta de perder, mas de toda forma é um momento em que para o Cruzeiro o que está valendo é o jogo, é a possibilidade de retomada, né? E eu acho que aí nesse sentido, sendo jogos amistosos num torneio contra argentinos, eu acho que tem outro nível de motivação e eu acho que é muito interessante esse processo que o Cruzeiro está vivendo nessa Vitória Cup. Eu só lamentei, Nath, o fato de que o gramado pesado, eu acho que o gramado seco, as duas equipes poderiam ter mostrado um futebol bem melhor, sabe? Porque ficou um jogo mais físico, né? Por conta justamente desse gramado pesado. Às vezes a bola não rolava ou rolava demais, prendia, tem muitos lances, a gente tá vendo os melhores momentos aí, ó. Esse passe, por exemplo, a bola ficou presa no gramado, ela poderia ter dado uma velocidade maior. Eu acho que tecnicamente o jogo poderia ser melhor, né? Acabou. Eu não tô culpando gramado aqui não, porque tem gente achando que a gente tá culpando gramado pela derrota do Cruzeiro. Não é culpando o gramado, tem que falar um português bem claro, que tem pessoa que tem dificuldade de entender. Não é culpando o gramado pelo resultado. A gente está lamentando o gramado pesado, porque o futebol tecnicamente poderia ter sido melhor. Não foi um jogo bonito de assistir, né, Romano? Porque claramente o Cruzeiro sem ritmo de jogo e ainda num gramado pesado, como você bem observou, que atrapalhava, né? Uma bola mais truncada, um jogo mais truncado, um passe que não sai como poderia, uma bola que não rola ali com velocidade. Então isso tudo sem dúvida atrapalhou e aí parte para um jogo de fato mais truncado e mais físico num momento em que o Cruzeiro fisicamente está abaixo, então sofre mais, se desgasta mais para um time que já está mais cansado, né? O próprio Leonardo Jardim, na entrevista que o Alexandre Simões citou há pouco, né? A conversa aí que eles tiveram, exclusiva com a Itatiaia, ele falou, né? Alguns jogadores voltaram um pouquinho acima do peso, esses últimos dias já foram importantes para que eles recuperassem a forma física, estivessem ali mais próximo do ideal. Então é um período de paciência. Existe, e eu acho que é legítimo, ali um temor do torcedor, será que não vai ser aquele Cruzeiro de antes da pausa? É um temor que existe no Leonardo Jardim, ele foi muito categórico ontem ao dizer que a pausa não é boa para um time que vinha numa sequência tão forte como vinha o Cruzeiro, mas só o tempo vai dizer mesmo e o trabalho, né? Porque vão ter que trabalhar muito para voltar no nível que tinha antes. E tudo bem que o próximo adversário do Cruzeiro está na mesma situação, só que ele tem uma Recopa agora, né? O Grêmio tem uma Recopa, não tem? É Recopa Gaúcha? Gaúcha, né? Isso. Ele tem uma competição agora também. Não tem não. O campeão gaúcho é o Inter.
O Inter foi o campeão gaúcho, o Grêmio não tá na Recopa. O Grêmio não tá na Recopa, não. Então, mas na mesma situação do Cruzeiro. Né? O menos mal que domingo a previsão do tempo é de não ter chuva mais em Cariacica, né? Aliás, hoje, pelo menos pela previsão aqui, já não tá chovendo. Já nós vamos saber do Rubinho, né? Mas esse aspecto realmente dificulta. Principalmente quando você pega essa história, a Nath destacou aí o Leonardo Jardim dizendo que os jogadores, né, o Nath, ele falou, voltaram com 1 quilinho a mais, a gente sabe que é muito individualizado isso, né? E a preparação física hoje, inclusive, ela é individualizada, tá? Eu acho que isso também dita muito essa questão aí das trocas que o treinador faz nesses jogos em que você pode ter um número ilimitado de substituições. Mas eu acho que esse tipo de ação é extremamente positivo, sabe? É extremamente positivo. Realmente não foi um jogo do ponto de vista técnico fantástico, nada disso, mas é um retorno, é um momento de reencontrar a maneira de jogar, e eu acho que assim é muito, muito bom o Cruzeiro estar disputando essa Vitória Cup e ainda ter um período razoável de preparação antes do primeiro jogo da temporada, né? Porque ele joga domingo 4 da tarde, sim, de novo com transmissão da Itatiaia no YouTube, com imagem, e aí ele retorna, talvez segunda deva ser folga, mas ainda tem terça, quarta, quinta e sexta para preparar o time, porque sábado é véspera do jogo com o Grêmio, que é domingo 8h30 da noite. Então, quer dizer, eu acho que o Cruzeiro está se preparando bem. Agora, a gente só vai saber o nível de futebol que o Cruzeiro vai apresentar nesse retorno quando a bola rolar contra o Grêmio. Realmente, aí um jogo valendo 3 pontos, a situação é bem diferente. E o nosso Guilherme Souza e o Bruno Furtado, do nosso itatiaia.com.br, me lembrando, tem Recopa sim. É o Grêmio contra o São José, contra o Zequinha, né? Que é chamado. Mas Recopa de quê? Recopa Gaúcha, terça-feira, 7h30 da noite, Grêmio e São José. Mas é relativa a 2024? Eu acho que sim. Porque 25 o campeão gaúcho foi o Inter. Foi o Inter, mas a Recopa é o Grêmio que vai disputar. Ué, que doideira. E ele inclusive fez um jogo, treino contra o Aimoré e venceu por 5-1 nessa semana. Foi na terça-feira que o Grêmio fez no seu CT, e o Grêmio também tentando dar ritmo de jogo aí aos seus jogadores para a retomada do Campeonato Brasileiro, que é justamente contra o Cruzeiro. Então o Grêmio joga terça-feira, o dia 8, 7h30, contra o São José, contra o Zequinha, pela Recopa Gaúcha. Então tem esse jogo do Grêmio para também dar ritmo de jogo à rapaziada. Olha, 11h51. Você profissional na área de construção e reformas? Então precisa ter discos diamantados, brocas e serras Diamante Azul. Alta performance em suas mãos e durabilidade comprovada por milhares de profissionais em todo o Brasil. Procure na sua região Grandisco Diamante Azul. Disco de corte diamantado, serras e brocas tem que ser Diamante Azul. É esse o recado. Tem que ser Diamante Azul. Você não pode perder. Você que é profissional da área, que gosta de trabalhar com o que tem de melhor, tem que ser Diamante Azul. Vocês gostaram da garotada, da performance da garotada? Vocês concordam com o técnico Leonardo Jardim que tem coisa boa aí, o Cruzeiro pode extrair coisa boa dessa garotada que ele está observando e dando oportunidades? Romano, eu acho que sim. Eu acho que o Cruzeiro tem uma base muito forte, tá? Claro que quando a gente fala de base forte, a gente tá falando de 3, 4 jogadores no máximo por geração, né? É impossível você conseguir subir uma base inteira. Isso é muito raro de acontecer, um movimento aí. 1 em 1 milhão. Isso, um movimento de você subir mais do que 3 jogadores de uma geração. Isso aí é um movimento praticamente que a gente pode considerar como perfeito. E eu lembro de acontecer poucas vezes na história do futebol brasileiro, tá? Talvez a mais recente seja até aquela do Flamengo, lá daquela geração de Marquinhos, Marcelinho Carioca, de Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, e que o Flamengo nem chegou a usar todo mundo, né? De tanta gente que mas realmente é uma geração extremamente qualificada, e que o Flamengo subiu quase um time inteiro. Mas, Romano, eu acho que esse Cauã Prates é um menino que tem um futuro brilhante, tá? Menino com porte físico de futebol europeu, futebol europeu, tem só 16 anos de idade, mas eu considero ele uma joia,
Tá? Eu considero ele uma joia. Eu acho que o Japa, quando voltar, né, tem muito a acrescentar e a aprender com o Leonardo Jardim, por ser um jogador extremamente moderno. Tá? Por ser um jogador extremamente moderno, eu acho que o Japa vai crescer muito sob o comando do Leonardo Jardim, o Murilo Hickman também, o próprio Kaique Kirchner. Então, quer dizer, eu acho que o mais interessante é que o Leonardo Jardim, na entrevista exclusiva de ontem em Itatiaia, ele mostrou claramente que o olhar dele sobre a base é impressionante. É impressionante. Parece que ele está aqui há anos, pelo nível de conhecimento que ele tem dos meninos da base, das categorias de base do Cruzeiro. E eu acho que o clube vai ter um processo bem vitorioso e lucrativo a partir dessa atitude do treinador português, Romano. Ô Nath, você gostou do Cauã Prats e também do Kaique Kenji ontem? Gostei, Romano. Acho até que é o que a gente pode destacar ali de positivo. E é legal quando você vê o treinador dando a oportunidade, né, pros garotos e eles correspondendo. Ainda que num cenário de campo pesado, num cenário de pausa, que você tá ali há muito tempo sem jogar. E no caso deles, a sequência, ela é ainda mais rara, né, porque eles não são titulares. Então, tem que lidar com isso, de estar ainda mais sem ritmo, de jogar ali de maneira mais esporádica, e acho que a resposta deles foi muito positiva. Eu concordo muito com o Simões, em especial no caso do Cauã Prats, não só por todas as características que ele destacou, mas pelo fato da posição que ele joga, né? A gente sabe a escassez de bons laterais no futebol brasileiro, no futebol mundial como um todo. É uma posição ali muito valiosa, né? Não só financeiramente, mas justamente porque são poucos os bons atletas e são poucos os laterais completos do ponto de vista defensivo e ofensivo. E acho que o Cauã Prats, ele se mostra com potencial para se desenvolver nessas duas fases do jogo. Você percebe que ele é um lateral rápido, com boa imposição física, para ter ali boa qualidade defensiva, mas você percebe também que ele é um jogador com capacidade para apoiar, para subir, para tentar bons cruzamentos. Então acho que é um garoto que pode ser lapidado, e ainda com um treinador como o Jardim, que a gente sabe que está acostumado, né, a lidar com a categoria de base, a disposição para revelar os atletas. Então eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa, com o treinador certo, e me impressiona também o conhecimento que o Leonardo Jardim tem, ainda que em pouco tempo, da instituição como um todo, não só das categorias de base. Ontem eu ouvi a entrevista dele com o Cirilo, com o Guilherme Pio, com o Rubem Júnior, como ele fala da estrutura do Cruzeiro de uma forma macro, né, da parte da SAF, da importância de revelar atletas do ponto de vista financeiro, da responsabilidade na hora de contratar. Ele é muito engajado com o projeto, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu também acho que ele me mostrou um conhecimento ali que eu fiquei assim bem impressionado para quem chegou há pouco tempo.